Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a essa terça-feira, onde a gente pode orar, onde a gente pode buscar a presença de Deus, onde a gente pode, mais uma vez, nos conformar à imagem e semelhança de Deus, né? A palavra de Deus vai dizer que Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Ou seja, é algo que a gente vai se moldando, algo que a gente vai aprendendo, que a gente vai se conformando, que a gente vai se formando à imagem e semelhança de Deus. Aqui não tem ninguém pronto, mas tem várias pessoas no processo. E esse processo talvez nos dá diferentes lugares, né? Alguns com mais tempo, outros com menos, mas todos com o mesmo desejo de conhecer mais Jesus, de se comprometer mais com a obra de Deus e buscar mais a Deus, né? Como eu começo toda terça-feira, tem alguém aqui que veio pela primeira vez? Amém. 2 homens novos aí, né? Rapidamente explicando o que é o nosso ministério, o Grupo Poderoso de Deus, grupo de homens. Nasceu no nosso coração há praticamente 1 ano atrás, faltam 2 meses, né, Zé? 2 dias? Então, estamos completando aniversário nessa semana, né? Há 1 ano atrás, a gente se reuniu em 4 homens, quarteto musical, né, Zé? Engraçado que eram 4 pessoas que praticamente não tocavam nada, não cantavam nada, mas a gente tinha um desejo de se reunir para ensaiar, para louvar, para adorar. E numa dessas reuniões a gente surgiu o nosso desejo de fazer um estudo voltado para homens, né? Um estudo da palavra de Deus para homens, para essa responsabilidade de ser o sacerdote do lar, de buscar a Deus pela sua família, de ter essa responsabilidade sobre a sua casa, porque nós entendemos que essa responsabilidade é do homem, né? E na sexta-feira eu ainda conversava com o padre David, nosso pároco aqui de São João Batista, e ele me falava sobre um estudo. Eu convidei ele para vir aqui, ele disse que vai se fazer presente, né? Ele diz que se não puder vir todas as terças-feiras, mas a maioria ele quer vir. Ele não pode vir agora porque no período da quaresma é um período bem corrido para ele, porque visita os doentes, tem missa todo dia, tem, se eu não me engano agora está tendo missa lá também, nesse horário agora, inclusive com confissão, então para ele fica muito corrido, né? Mas depois ele vai se fazer presente. Mas ele me citou um estudo, eu até ia pesquisar, mas esqueci, do qual falava que quando a mulher procura a igreja, procura Deus, em torno de 30% da sua casa persevera. Ou seja, quando é a mulher que puxa para as coisas de Deus, 30% da família persevera, marido, esposa, 30% consegue de fato que o marido também procure, que os filhos também procurem. Quando essa procura vem do homem, quando é o homem que busca primeiro para levar Deus para sua casa, esse índice aumenta para mais de 90%. Ou seja, quando aquela palavra, quando Paulo está preso, que o centurião diz o que precisa fazer para ser salvo, e Paulo responde: crê no Senhor Jesus hoje, e tu e tua casa serão salvos, é porque de fato o homem tem essa responsabilidade e essa autoridade sobre a sua família, né? Não sobre a família, mas em favor da família, para que ele, com a sua influência, a sua autoridade, faça com que a sua casa também busque ao Senhor, né? Então a gente entende essa responsabilidade e a gente queria algo que fosse voltado para o homem de fato, né? A gente brinca toda terça-feira aqui que se tu for homem, tu vem, né? Porque aqui não é lugar onde a gente vai passar a mão na cabeça, não é lugar onde a gente vai sair daqui muitas vezes felizes, porque muitas vezes a palavra vem de confronto ao nosso eu, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente planeja, e a gente sai daqui muitas vezes, eu não vou dizer triste, mas pensativo. Poxa, será que eu estou fazendo direito? Será que não tem coisas que eu preciso mudar na minha casa? Será que eu estou dando o valor devido para a minha família, para o meu filho, para a minha filha, para o meu casamento? Será que eu estou gastando tempo construindo coisas que são passageiras ou que vão ser eternas, né? Porque aquilo que a gente vai construir nesse mundo vai ficar aqui. Por mais que passe de pai para filho, mas a traça e a ferrugem corrói. Mas
colocar Deus na nossa casa, falar do amor de Jesus, trazer a salvação para a nossa família, isso é eterno. Isso é construir algo eterno, né? Então essa é a nossa função. Nós aqui como homens queremos não mais que as mulheres procurem a Deus. Porque é natural a gente ver na igreja sempre mulher. A mãe que busca a Deus, a mãe que ora pelo marido, a mãe que ora pelos filhos. Aqui nós queremos fazer diferente. Nós queremos ser os homens que buscam a Deus e que levam a Deus para suas casas, né? E aí, rapidamente, como eu sempre falo toda terça-feira, nós temos 4 papéis como homens. Primeiro, do sacerdote. O sacerdote é aquele do Antigo Testamento que ia intermediar Deus e o povo, né? Aquele que ia em favor do povo mediante a Deus. Então nós, como sacerdotes da nossa casa, devemos ser esse que temos o cuidado com o templo e que vamos até Deus para orar pelos pecados da nossa casa, da nossa família, que vamos intermediar essa relação. Como profeta, somos aqueles que vão até Deus buscar direção para a nossa casa. O que Deus deseja de fato de nós, né? Terceiro papel do homem, ser o provedor. Ser aquele que sustenta a sua casa. Não de uma maneira somente financeira, né? Mas também espiritual, emocional, para que a gente possa sustentar a nossa casa de todos das necessidades possíveis. Também é financeira, mas também espiritual, também emocional, que a gente dê tempo, dê atenção. Amém? E a quarta, protetor. Aquele que vai cobrir a sua casa, aquele que vai cuidar dos seus, que vai orar pela sua família, que vai proteger a sua família de tudo aquilo que o mundo vem pregando e falando. Aquele que vai ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, porque com certeza se eles aprenderem, eles jamais se desviarão. Para quem lembra, na semana passada, a palavra que nós trouxemos era sobre salvação. Sobre aquilo que é de fato o fundamento da nossa fé, o início da nossa caminhada, que é aceitar Jesus como sendo nosso Senhor e Salvador, né? E por que Senhor e Salvador? Primeiro porque Ele paga o preço do nosso pecado. Ele pagou o preço do nosso pecado lá na cruz, né? O salário do pecado é a morte, ou seja, cada pecado que eu cometo tem um preço, e esse preço é uma dívida que eu assumo para mim. E essa dívida só é paga quando eu me afasto de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Porém, Deus, não podendo ou não querendo viver toda a nossa eternidade longe de cada um de nós, Ele envia seu Filho, na forma de ser humano, para que pudesse pagar esse preço. E ao pagar esse preço, Ele rasga essa nossa dívida e nos dá novamente acesso. E a partir do momento que nós somos ressuscitados com Cristo, nós assumimos a condição de filhos de Deus. E aí Jesus passa a ser o Senhor da nossa vida. Por isso que a palavra vai dizer em Colossenses 3, que se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, e não mais as que são da terra, né? Ontem eu e o Zé fomos, o Diego foi junto, na Casa Caio também levar uma palavra, e a palavra que eu levei era de Atos 9, onde falava da conversão de Saulo, né? Talvez a conversão de Saulo seja uma das mais improváveis, porque Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo matava aqueles que eram cristãos ou que falavam de Jesus, né? E quantas vezes nós somos esses no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, nós matamos aqueles que são cristãos, com os nossos exemplos, né? Mas esse encontro com Jesus, o que fez com Saulo? Transformou ele em Paulo, como se escamas caíssem dos olhos dele, e ele começou a enxergar uma outra realidade. E assim é a nossa vida a partir do momento que nós encontramos Jesus. A partir do momento que nós de fato abrimos o nosso coração para esse amor e para essa transformação que só há em Jesus, é que nós começamos a enxergar um mundo diferente. E aí sim, começa a nossa luta como homem para ser um homem diferente, para deixar de fazer aquilo que fazíamos e começar a viver conforme Deus deseja que vivamos, conforme Cristo deseja que nós vivamos. Porque daí não é mais nós que vivemos, mas sim Cristo que vive em nós, né? E para a gente começar essa noite, o Christian vai fazer um louvor para nós, um momento de oração, e depois ele vai trazer uma palavra também para nós, para que a gente possa compartilhar desse crescimento espiritual, né? Hoje ainda eu ouvi uma pregação, e na pregação falava sobre Jeremias no capítulo 18, que é de fato, como é que eu posso dizer para vocês?
precisa ser na nossa vida uma rota gravada no nosso Waze. Para quem não entendeu, Jeremias 18 é onde o Senhor chama Jeremias dizendo para ele ir até a casa do oleiro. É um caminho que Jeremias percorre até a casa do oleiro. E lá na casa do oleiro, ele vê o vaso ser quebrado para que na mão do oleiro possa nascer um outro vaso. E aí a palavra diz assim, desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E aí depois a palavra vai dizer assim, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Ou seja, muitas vezes nós vamos ter, primeiro, que ter a disposição de ir à casa do oleiro, que é essa disposição de ir até a presença do Senhor, de buscar o Senhor, para que nós possamos nos deixar ser de fato quebrados por Ele. E quando eu falo quebrados, é literalmente quebrado, de todos os sentidos e de todos os lados. Por quê? Porque nós precisamos ser refeitos conforme parece bem ao oleiro. E muitas vezes esse quebrar vai fazer com que nós nos encontremos num lugar onde parece que nada mais tem solução. Onde a minha vida está virada de ponta cabeça. Onde tudo aquilo que eu construí com as minhas mãos foi perdido. Mas talvez seja esse lugar que Deus vai usar para começar a reconstruir um novo homem. A reconstruir uma nova família. A reconstruir um novo caráter. Não mais moldado pelas coisas do mundo, mas sim por aquilo que o oleiro deseja fazer. E muitas vezes o que Deus quer não é nada daquilo que nós planejamos para a nossa vida. E por isso quebrar, para que de fato Deus possa remodelar, para que de fato Deus possa reconstruir e começar algo novo na minha e na tua vida. Com certeza o processo de conversão na nossa vida ele passa por essas etapas, porque a gente precisa de fato descer até a casa do oleiro, para ser quebrado como um vaso velho e nascer como um vaso novo. Amém, irmãos? E esse é o caminho que nós vamos percorrer aqui todas as terças-feiras, aceitando essa morte de cruz, sendo salvo por Jesus e buscando de fato essa santidade na nossa vida. Amém? Boa noite. Quero dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês e dizer também que é um sonho estar aqui com vocês, né? Eu já sonhei estar aqui já pelo menos uns 5 ou 6 anos atrás. Esse grupo nem existia, mas eu já tinha visto isso acontecer. Natan me convidou agora, né, no finalzinho da tarde, para estar aqui com vocês. E tenho certeza que é uma bênção, né, poder estar aqui, adorar Jesus com vocês e poder compartilhar uma palavra. Tenho certeza que vai ser uma noite especial para todos nós. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a gente vai estar orando nesse momento. E pedir realmente, né, que o Espírito Santo de Deus ele possa se manifestar nesse lugar. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez uma promessa. Ele disse, olha, eu estou subindo aos céus, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês um outro Consolador, o Paráclito, né? Aquele que vai estar ao seu lado. E o nome dele é Espírito Santo de Deus. Nós cremos na Trindade, nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E talvez muitos aqui já ouviram falar muito sobre Deus Pai, já ouviram falar muito sobre Jesus Cristo, o Filho, mas nem sempre se fala tanto sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo ele é Deus. E o Espírito Santo é aquele que está conosco e estará conosco até a consumação dos séculos. É Ele que fala através da vida do Dodô, através da vida do Marquinho, através da vida do Natan, através de todo aquele que se coloca à disposição de Deus. E Ele está aqui nesse lugar. E por isso que nós cremos que há uma expectativa de que Deus vai fazer algo novo nessa noite. Porque onde o Espírito de Deus está, a palavra de Deus diz que aí há liberdade.
E essa liberdade no sentido de libertação. Deus quer nos libertar de tudo aquilo que nos amarra, de tudo aquilo que nos prende neste mundo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Senhor, por essa oportunidade de estar nesse lugar. Quero te agradecer por cada homem que o Senhor trouxe nesse lugar, nessa noite. E eu quero te pedir, Pai, que teu Espírito Santo, que já podemos sentir nesse lugar, possa realmente ter liberdade para fluir, para agir, para se manifestar nesse ambiente. Que cada homem que aqui chegou possa nessa noite ser tocado, Pai. Oh Deus, como o Dodô ministrou aqui, Senhor, existe uma responsabilidade que está sobre os nossos ombros, como homens, como maridos, como sacerdotes do nosso lar, Pai. Há um peso, há uma responsabilidade sobre nós. E nós precisamos ser edificados, construídos pelo Teu Espírito Santo, para que essa responsabilidade verdadeiramente possa ser executada por cada um de nós. Por isso nós te convidamos, Santo Espírito, vem nesse lugar, manifesta-te nesse lugar, em nome de Jesus. É a nossa oração. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce
para facilitar, que eu quero cantar uma música aqui que Dodô me sobrou aqui, que vocês já cantaram aqui. Então, vamos facilitar, né? Dentro dessa música fala sobre... O nome da música é Quero Conhecer Jesus. Há uma passagem no livro de Jó que eu gosto muito, né? Jó foi um homem que ele sofreu muito. Ele perdeu tudo que tinha, perdeu sua família, perdeu seus filhos. Só ficou uma mulher amargurada do lado dele. Cara quebrado financeiramente, sem dinheiro, doente com uma mulher amargurada. É terrível. Não sei se alguém aqui já passou por isso. Eu já. E embora que o sofrimento muitas vezes fazem com que algumas pessoas se revoltem contra Deus, né? Infelizmente, tem pessoas que diante do sofrimento, diante da dor, não entendem que isso pode ser um processo para te aproximar mais de Deus. E existem pessoas que se revoltam e acabam se afastando de Deus, né? Mas que bom que Jó, ele entendeu, ele não permitiu que o sofrimento, a dor, afastasse ele de Deus. Pelo contrário, ele buscou a Deus ainda mais intensamente. E lá no último capítulo de Jó, no capítulo 42, ele vai dizer: olha, antigamente eu te ouvia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Todo aquele sofrimento, toda aquela dor aproximou Jó de tal maneira, ao ponto que ele já não conhecia Deus de uma maneira superficial. Ele não conhecia Deus de uma maneira só por ter ouvido alguém falar, mas ele era de fato alguém que caminhava com Deus, alguém que tinha tido intimidade, experiências com Deus, ao ponto dele dizer: agora os meus olhos te veem. E Deus espera que essa mesma experiência, essa mesma intimidade, melhor dizendo, né, porque ninguém precisa passar o que Jó passou, possa acontecer com cada um de nós, que nós possamos ter esse desejo de se aproximar cada vez mais dele, ao ponto de conhecer ele, assim como eu posso olhar para vocês aqui e ver vocês no olho, né? Que da mesma forma a gente possa ter essa proximidade de Deus. A minha letra dessa música fala sobre isso. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Você pode falar com as suas próprias palavras. Oração é conversar com as suas próprias palavras. Com as suas próprias palavras você pode falar com Deus. Ele é teu Pai. Ele é o Pai nosso que está no céu, que ouve as nossas orações, que ouve o nosso clamor, as nossas dores. Você pode falar com Ele nessa noite: Senhor, eu quero te conhecer. Quero te conhecer não apenas de uma maneira distante, mas eu quero te conhecer intimamente. Jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria.
de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Você pode dizer isso para ele nessa noite? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Sim, Senhor Jesus. Nós queremos declarar que Tu és o nosso amado, o mais belo entre milhares e milhares. Ninguém se compara a Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, por ter derramado o Teu precioso sangue ali naquela cruz. Obrigado, Senhor Jesus.
ter medido esforços, por ter entregado até a última gota de sangue, Senhor, para morrer em nosso lugar naquela cruz. Oh, fica conosco na pessoa do Espírito Santo nessa noite. Ministra os nossos corações, Senhor. A nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.